Sucesso geralmente é visto como o objetivo final, né? Mas o que acontece quando ele fica grande demais? Hoje, a gente vai mergulhar numa história super antiga e atemporal sobre como a prosperidade pode levar a um dos seus resultados mais inesperados, o conflito. A narrativa de hoje não é sobre fracasso. De jeito nenhum. É sobre o paradoxo do sucesso. Vamos investigar o que acontece quando a prosperidade simplesmente transborda e cria seus próprios e enormes desafios. E aqui está o centro da questão, direto da fonte. Essa frase, tão simples, já estabelece uma tensão imediata. Duas pessoas próximas que, de repente, são incapazes de compartilhar o mesmo espaço. Mas por quê? O que exatamente levou a essa situação? Para a gente entender esse conflito, primeiro precisamos olhar para a origem dele. E, surpreendentemente, não se trata de escassez, não, mas sim de uma abundância avassaladora. Exatamente isso. O ponto de partida para a discórdia não foi a falta, mas o excesso. Eles acumularam tanta, mas tanta coisa, que o próprio sucesso se tornou o problema. Vamos ver como eles chegaram nesse ponto. Certo, então vamos rebobinar um pouco a fita. Para entender completamente a crise, a gente precisa refazer a jornada que levou os dois até este ponto de ruptura. O percurso deles começa com a saída do Egito. Juntos, eles viajam para o sul, refazendo seus passos, e finalmente chegam a um lugar chamado Betel, um local que tinha uma grande importância pessoal para Abrão. E quem estava nessa jornada? Bom, temos os personagens principais: Abrão, sua esposa e Ló, seu parente. E o mais importante, eles não viajavam com pouca bagagem. Eles traziam consigo toda a sua riqueza. Era uma vasta caravana de posses. É importante notar que esta não era apenas uma jornada física, sabe? Ao retornar a um altar que ele mesmo havia construído, Abrão também estava fazendo uma peregrinação espiritual, se reconectando com sua fé em um lugar significativo de seu passado. E agora, a gente chega na raiz do problema que estava prestes a estourar. Vamos dar uma olhada na real escala da riqueza que eles acumularam? O texto é muito claro sobre isso. Abrão não era apenas rico, ele era muito rico em gado, prata e ouro. E Ló, que viajava com ele, não ficava para trás não, possuindo uma riqueza paralela em rebanhos, gado e tendas. Eram essencialmente duas operações econômicas gigantescas se movendo como uma só. A situação fica ainda mais clara quando a gente visualiza. Não se tratava de um líder rico e um seguidor pobre. Eram dois homens imensamente ricos, cujos ativos combinados eram simplesmente massivos. A soma das riquezas era, na verdade, maior do que o ambiente ao redor podia suportar. Isso nos leva diretamente ao clímax da história. A vasta riqueza deles criou um problema logístico e físico que se tornou inevitável. Então, aqui está o ponto crucial. Enquanto os seus rebanhos e posses se multiplicavam, o recurso mais fundamental permanecia perigosamente finito: a terra. Havia um limite físico para o que aquele pedaço de chão podia sustentar. A fonte nos diz exatamente por que eles não podiam mais viver juntos. A causa direta era a magnitude de seus bens. Inicialmente, não foi um desentendimento pessoal, mas sim uma dura realidade econômica e ambiental. O que esta história antiga descreve é um princípio econômico que estudamos até hoje: a escassez de recursos. É a ideia de que, mesmo em meio à abundância, os recursos fundamentais, como terra, água ou pasto, são limitados. Eles haviam atingido esse limite. E assim, o ciclo se completa. A bênção da prosperidade se transformou em uma crise de coexistência. O mesmo sucesso que os enriqueceu agora ameaçava dividi-los, simplesmente porque a terra não tinha capacidade para sustentar os dois. E isso nos deixa com uma pergunta poderosa que ecoa através dos séculos. A história de Abrão e Ló nos força a refletir: como gerenciar o crescimento e a abundância, especialmente quando os recursos são finitos e os laços são profundos? Uma questão tão relevante hoje quanto era naquela época.